São 7h05 da manhã. Você está no aeroporto, meio adormecido, colocando sua bagagem de mão na esteira da TSA. Mas, justo quando está prestes a passar pelo scanner, um agente levanta uma pequena garrafa da sua bolsa. Isto é seu? Você tem documentação para isto. Você congela. É o seu medicamento diário, aquele com o qual já voou uma dúzia de vezes. Mas desta vez, é um problema. Em 2025, a TSA atualizou discretamente suas regras de triagem em relação a medicamentos, e o que antes era permitido agora pode atrasar, reter ou até mesmo impedi-lo de embarcar. A maioria dos viajantes não tem ideia de que essas mudanças existem, até ser tarde demais. No vídeo de hoje, vamos explicar a regra, o erro e a maneira simples de se proteger. Se isso ajudar você a voar de forma mais inteligente, deixe seu like e inscreva-se para nunca ser pego de surpresa. Número 1. Comprimidos. Sem rótulo, grande risco. São 6h30 da manhã no GOP TFQ. Uma viajante a negócios coloca sua nécessaire na bandeja, pronta para passar rapidamente pela TSA. Mas algo inesperado acontece. Um agente puxa a bandeja para o lado e levanta um punhado de comprimidos brancos em um saco plástico transparente. Você pode identificar isto? Ela hesita. São seus medicamentos prescritos contra a ansiedade, mas não estão no frasco original. Ela os embalou soltos para economizar espaço. Agora está sendo levada para uma triagem adicional e seu voo embarca em 25 minutos. Isso está se tornando mais comum do que você imagina. Em 2025, os agentes da TSA estão sendo treinados para sinalizar qualquer medicação sem rótulo, mesmo que sejam de venda livre ou legalmente prescritas. Por quê? Porque comprimidos sem identificação podem se parecer com substâncias controladas, e a TSA não está equipada para verificar sua legalidade sem embalagem ou documentação. Você pode pensar, é só Advil, não tem problema. Mas, a menos que esteja na embalagem original ou acompanhada de um rótulo claro, a TSA pode reter o medicamento ou você. E se o agente não tiver certeza, ele tem o direito de chamar a polícia do aeroporto ou negar seu embarque até que a situação seja resolvida. Qual é a lição? Sempre mantenha os medicamentos no recipiente original ou em um frasco claramente rotulado, especialmente se estiver carregando mais do que algumas doses. Mesmo um saco Ziploc bem embalado pode parecer suspeito no raio-x. Não deixe que seu voo matinal se torne uma dor de cabeça legal. Número 2. Medicamentos líquidos? Ainda uma zona cinzenta. Imagine isto. Um pai viajando com sua filha doente chega ao ponto de verificação da TSA no Aeroporto Internacional de Orlando. Ele tira de sua bolsa um frasco de 5 onças de xarope pediátrico para tosse, pronto para explicar. É para minha filha. Prescrição médica. O agente pausa. Está declarado? Você tem uma nota? Segue-se uma longa demora. Outros viajantes passam. Sua filha começa a chorar. Aqui está a verdade desconfortável. Mesmo líquidos medicinais necessários podem desencadear escrutínio da TSA se não forem devidamente declarados. Embora a TSA oficialmente permita medicamentos líquidos com mais de 3 ou 4 onças, eles devem ser declarados separadamente, claramente rotulados e retirados da bolsa durante a triagem. Caso contrário, você corre o risco de atrasos ou confisco. O que é pior? Muitos viajantes pensam que apenas dizer é remédio é suficiente, mas sem o rótulo original, a nota de prescrição ou uma confirmação visual, um agente da TSA pode considerar isso uma ameaça ou substância proibida. E em 2025, com protocolos de triagem atualizados, os agentes estão sob pressão para serem mais cautelosos, não mais tolerantes. Você não quer ser aquele que tenta explicar remédio para resfriado às 6 da manhã para alguém de luvas de látex e crachá. Em vez disso, coloque todos os medicamentos líquidos em uma bolsa com zíper separada, rotule-os claramente e informe ao agente antes que sua bolsa passe pelo scanner. Ser proativo pode lhe poupar um atraso de 20 minutos, ou até a perda do voo. Número 3. Prescrições sem comprovação. É meio da tarde no Aeroporto Internacional de Denver. Um viajante solo retorna de uma viagem de esqui, relaxado e bronzeado. A segurança o puxa de lado depois de escanear sua bagagem de mão. O problema? Um pequeno organizador de pílulas cheio de medicamentos prescritos, mas sem rótulos, sem frascos e sem documentos. O agente da TSA franze a testa. Você tem comprovação da prescrição? O viajante dá de ombros. São meus, eu tomo todos os dias. Essa resposta já não basta. A partir de 2025, a TSA endureceu sua posição em relação a medicamentos prescritos sem documentação. Por quê? Porque o aumento de pílulas falsificadas e de substâncias controladas
tornou os agentes mais cautelosos. Qualquer medicamento que pareça desconhecido ou não tenha rótulo de farmácia pode levantar suspeitas, mesmo que seja legalmente prescrito. Você não precisa carregar um recibo de farmácia em toda viagem, mas aqui está o que ajuda: uma cópia da sua prescrição, impressa ou digital. Uma nota médica para medicamentos controlados, especialmente se viajar internacionalmente, frascos originais rotulados, mesmo que sejam versões de viagem. Sem essa comprovação, a TSA tem todo o direito de atrasar, confiscar ou escalar a situação. E lembre-se, os agentes não são farmacêuticos, eles não vão adivinhar o que são seus comprimidos. Portanto, se você depende de medicamentos para o coração, antidepressivos, tratamento de TDAH ou qualquer coisa remotamente regulamentada, isso é importante. Evite ser sinalizado por algo que mantém você saudável. A documentação pode parecer exagero, até o momento em que você está explicando seus remédios a um agente uniformizado, suando na segurança. Número 4. Voos madrugados sem exceções. São 4h55 da manhã no aeroporto de Chicago O'Hare. O terminal está meio vazio, as luzes são suaves e a maioria dos viajantes ainda boceja em seus cafés. Uma mulher na casa dos 60 anos se aproxima do ponto de verificação da TSA, esperando um check-in tranquilo e rotineiro antes de seu voo ao amanhecer. Ela é puxada de lado. O agente levanta um pequeno recipiente de canetas de insulina. Já voei com isso antes, ela diz. Mas desta vez é diferente. Muitos viajantes presumem que voos de madrugada significam triagens mais rápidas e fáceis. Menos multidões, funcionários mais relaxados, certo? Não mais. A TSA padronizou seus procedimentos para todas as horas, especialmente para itens como dispositivos médicos, seringas e medicamentos refrigerados. Em 2025, esses pontos de verificação da madrugada são frequentemente usados para triagens aprimoradas aleatórias, incluindo inspeções mais rigorosas de medicamentos, que podem ser injetados, inalados ou medidos em forma líquida. E aqui está o problema. Muitos passageiros arrumam as malas com menos cuidado quando voam cedo. Com pressa ao sair de casa, esquecem de separar os medicamentos, deixam os rótulos de fora ou se esquecem de mencioná-los ao agente. Aquele momento de "estou muito cansado para explicar" pode se transformar em uma bagagem sinalizada, ou pior, em perder a janela de embarque. Mesmo em voos de madrugada, os agentes da TSA são treinados para seguir as mesmas regras, e às vezes aplicá-las de forma ainda mais rigorosa, devido a exercícios de treinamento ou rodízios de escala. Portanto, se você estiver voando antes do nascer do sol, não presuma tolerância, presuma protocolo completo. Acorde 10 minutos mais cedo e organize seus medicamentos. Erros cometidos por sonolência podem custar o dia inteiro. Número 5. Medicamentos para alergia na lista de vigilância. É final da primavera no LAX e o pólen está por toda parte. Um jovem viajante chega à segurança com lenços de papel em uma mão e uma mochila cheia na outra. Dentro, a TSA encontra 2 cartuchos de comprimidos antialérgicos de venda livre e um pequeno frasco de spray nasal. Ele é direcionado para a triagem secundária. Confuso pergunta: são apenas remédios para alergia, eu tomo todos os dias. Mas o agente já está chamando um supervisor. Aqui está o problema. Alguns medicamentos para alergia e para dormir contêm ingredientes que se sobrepõem a substâncias proibidas ou controladas, especialmente ao viajar internacionalmente ou por zonas mais rígidas da TSA. Em 2025, a TSA adicionou vários medicamentos comuns, como pseudoefedrina e difenidramina, à sua lista de vigilância algorítmica para inspeções mais detalhadas. Mesmo que esses medicamentos sejam perfeitamente legais nos Ilhas da Ulewa, grandes quantidades, embalagens sem rótulo ou marcas estrangeiras podem levantar suspeitas. Alguns agentes podem questionar a dosagem, a forma, cápsulas, xaropes, inaladores, ou até perguntar por que você está carregando vários pacotes, especialmente se assemelharem a entorpecentes ou parecerem adulterados. Isso é especialmente comum em períodos de viagens sazonais, quando medicamentos para congestão, alívio de resfriado e auxiliares de sono enchem as malas às dúzias. Mas o que parece autocuidado para você pode parecer contrabando para eles. Sempre limite a quantidade, mantenha a embalagem original e evite misturar marcas ou formas diferentes. E se você estiver viajando com medicamentos para alergia para o exterior, verifique 2 vezes se o seu destino os permite. Alguns países proíbem ingredientes que consideramos normais. Não deixe que um descongestionante se transforme em um cartão de embarque negado. Número 6. Viajando internacionalmente, regras diferentes. Você acabou de fazer o check-in para seu voo de Nova York a Tóquio. É a viagem dos seus sonhos,
semanas de planejamento, reservas confirmadas, malas perfeitamente arrumadas. No ponto de verificação de segurança, um agente da TSA nota um pequeno frasco de prescrição com rotulagem desconhecida. Onde isso foi comprado? Ele pergunta. Você explica que foi de uma viagem em família ao México no ano passado. O mesmo medicamento, apenas mais barato. Mas agora você está sendo escoltado para uma sala secundária para interrogatório. Aqui está a dura realidade. Só porque algo é legal possuir nos Ilhos Unewa não significa que você pode voar com isso, ou levá-lo para o exterior. E em 2025, a TSA está trabalhando mais de perto com listas internacionais de regulamentação de medicamentos para pré-selecionar viajantes de saída que carregam substâncias questionáveis, especialmente medicamentos adquiridos no exterior ou que não estejam claramente rotulados em inglês. Alguns países proíbem ingredientes que são comuns em medicamentos americanos. O Japão tem restrições sobre medicamentos para TDAH. Os Emirados Árabes Unidos proíbem analgésicos à base de codeína. Singapura tem controles rigorosos sobre auxiliares de sono, mas a TSA ainda pode pará-lo na partida, especialmente se você estiver carregando grandes quantidades, embalagens estrangeiras, documentação ausente, medicamentos em alertas de substâncias restritas da Interpol. É como atravessar fronteiras invisíveis antes mesmo de sair do solo americano. Sempre pesquise as leis sobre medicamentos no país de destino e leve uma prescrição impressa ou uma nota médica traduzida para o inglês, se necessário. O que você achava que era preparação pode parecer tráfico no contexto errado. Viaje com inteligência. O comprimido errado pode encerrar toda a sua viagem antes mesmo de começar. Número 7. Idosos e medicamentos diários em risco. É uma manhã tranquila em Phoenix. Um casal de idosos está se preparando para embarcar em um voo para visitar os netos do outro lado do país. Na segurança, o marido coloca sua bolsa na esteira. Dentro, seu organizador semanal de pílulas, 7 compartimentos, sem rótulos, cheios de medicamentos essenciais para a vida. O agente da TSA franze a testa. Você pode me dizer o que são isso? O homem hesita. Sua esposa intervém, tentando explicar cada comprimido de memória. Enquanto isso, a fila aumenta, o horário de embarque se aproxima e o estresse começa a crescer. Para os idosos, viajar com medicamentos não é apenas rotina, é essencial. Mas, em 2025, as políticas de triagem atualizadas da TSA estão colocando os viajantes mais velhos em maior risco de confusão, atrasos e até perda de medicamentos. Por quê? Porque muitos dependem de organizadores de pílulas em vez de frascos originais. Eles podem não ter documentação. Eles podem esquecer de declarar itens como insulina, inaladores ou medicamentos de emergência. E os agentes da TSA, embora treinados, não são profissionais de saúde. Eles seguem o protocolo. Comprimidos sem rótulo, não identificados, independentemente da idade ou intenção, geram a mesma resposta: inspeção, atraso e possível confisco. Para os idosos especialmente, um atraso no acesso ao medicamento não é apenas inconveniente, pode ser perigoso. A solução? Mantenha os medicamentos em recipientes claramente rotulados. Leve uma lista impressa de medicamentos com dosagens. Use uma nota médica, se necessário. Não presuma que será liberado por causa da idade ou condição de saúde. Aeroportos se movem rápido. Mas sua saúde não espera. Alguns minutos extras de preparação podem proteger horas ou dias da sua viagem. Até agora, você já viu como é fácil algo tão simples quanto um remédio se transformar em um grande problema de viagem. As políticas atualizadas da TSA em 2025 não estão aí para dificultar sua vida, mas se você não estiver preparado, com certeza podem. Sejam comprimidos sem rótulo, medicamentos líquidos, lacunas de prescrição ou regras internacionais, pequenos erros podem significar voos perdidos, medicamentos extraviados ou até detenção na segurança. E para idosos ou viajantes frequentes, o risco só aumenta. Portanto, antes da sua próxima viagem, mantenha todos os medicamentos em recipientes originais e rotulados. Leve documentos de apoio quando necessário. Declare medicamentos líquidos na triagem. Claramente e com antecedência, verifique as leis sobre medicamentos no seu destino. Se viajar para o exterior, viaje com inteligência, faça as malas de forma mais inteligente e nunca presuma que a regra de ontem ainda vale hoje. Qual parte mais surpreendeu você? Conte-nos nos comentários abaixo, e se achou isso útil, inscreva-se para nunca mais voar às cegas.